Bom dia, congregação amada do Senhor. Hoje nós vamos ver e refletir juntos, né, sobre liberdade. Será que a gente é livre? Deixamos outros serem livres? Vamos ver o que a gente pode, né, refletir sobre isso. Inicialmente, o que é liberdade? Se você for lá no Dr. Google, né, tem muitas definições. Eu separei duas. A primeira diz assim: liberdade é a condição daquele que é livre, é autodeterminação, é independência, é autonomia. Então, uma pessoa que é livre, ela exerce a liberdade, né? A condição daquele que é livre. Autodeterminação, quer dizer que você determina a sua liberdade. É independência, é autonomia, né? Esses conceitos são complicados porque, vamos dizer, o governo já nos direciona em muitas coisas, né? Mas eu gostei também da definição daquele escritor irlandês, o George Bernard Shaw, que ele fala: liberdade exige responsabilidade. É por isso que tanta gente tem medo dela. E é comum idealizarmos a liberdade, imaginando que estar completamente livre de algo que nos prende é o passo mágico para a felicidade. Eu gostei daqui porque muitas vezes a gente tem a tendência de olhar, né, para os nossos direitos e esquecer um pouquinho os nossos deveres. E eu gosto também de um provérbio antigo, né, popular, que fala: a minha liberdade acaba onde a sua começa. Então, se nós interagimos uns com os outros, né, há uma responsabilidade também no exercício dessa liberdade. Mas vamos ver o que a palavra diz sobre isso. Qual seria o propósito de Deus para cada um de nós? Eu separei 6 versículos, até que foram bastantes, mas eu achei, né, normalmente eu ponho 2, 3 de cada tópico, mas eu achei muito interessante a gente explorar um pouquinho mais o propósito de Deus em relação a isso. Então vamos começar com Salmos 119, 45, e diz assim: e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Não é? Parece incongruente, né? Eu ando em liberdade, pois busco os preceitos. Preceitos normalmente são regras, são normas, né? Então vamos prosseguir a ver o que temos mais a dizer. João 8,32, famosa frase, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem trará essa liberdade? A própria Bíblia diz, João, no capítulo 8, verso 36, diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é uma liberdade que Jesus dá para a gente. Muitos acham que por sermos cristãos, a gente está todo preso, amarrado, não pode fazer nada. Mas é o contrário. A nossa comunhão com Jesus nos dá a liberdade. E olha o que Paulo fala na sua carta aos Coríntios 3,17, a segunda carta. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Em Romanos 8,21 também diz: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Gálatas 5,1 diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, todos esses versículos ressaltam a liberdade que a gente tem em Jesus. E, né, a condição de sermos livres
segundo a Bíblia, é o que nós cremos, é isso que eu sempre falo, né? A liberdade que eu tenho de seguir a Bíblia é algo para mim muito precioso. É muito precioso para cada um de nós ter a liberdade de seguir aquilo que acredita. Então, eu, como cristã, acredito na Bíblia e eu quero continuar a ter essa liberdade de crer e de professar a minha fé e não sofrer nenhuma discriminação ou violência, né? O Estado está aí para garantir. A própria Constituição nos garante a liberdade de culto. Então, eu quero ser livre. E como eu disse, a minha liberdade está amarrada à liberdade do outro também. Então, se eu sou livre e quero continuar a ser livre, eu devo permitir que os outros também sejam livres. Então, nós vamos continuar a ver o que a Bíblia nos fala sobre isso. Porque, às vezes, há a confusão, a gente quer impor aos outros aquilo que a gente é. E Jesus nunca impôs nada. Jesus é aquele que convida. Se a pessoa quiser, ela vem. Se não, ela fica onde está. Né? Tem aquele famoso versículo que diz, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É assim que Jesus faz. O modo dele operar é esse, é na liberdade. Ninguém pode obrigar o outro a ser aquilo, né, que ele não quer ou que ele não conhece. Então, Jesus, ele praticou essa liberdade, ele não obriga ninguém. E nós devemos seguir aquilo que ele nos ensinou, ainda que, né, pela história do homem, muitas vezes o homem quis obrigar o outro a ser outra coisa. Isso aconteceu na Inquisição, né? Os ditos cristãos quiseram obrigar os judeus a serem como eles. E houve uma mortandade horrível, um período horrível, quase 300 anos. Só acabou em 1821 e começou em 1300 e acho que 92. Então, gente, a gente tem que refletir bastante sobre isso, porque às vezes é cômodo, né, a gente querer impor, querer assim, obrigar os outros a ser como nós, mas não foi assim que Jesus fez. Vamos continuar vendo. Qual foi o propósito de Jesus? Olha só, vamos ver em Isaías 61:1, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Aqui Isaías, né, que é considerado o profeta anunciador maior, né, de Jesus, assim, pela concentração de passagens que ele traz. E em Lucas nós vamos ver o que ele diz, né, que Jesus mesmo diz dele mesmo, né, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o propósito de Jesus é pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Não existe a palavra que obrigar as pessoas a aceitarem Jesus. Ele está colocando a pôr em liberdade os oprimidos. Ele vai anunciar. Então, como que a gente faz? Você não, a liberdade te permite falar. Você não vai ser calado, não pode ser calado. Você deve ter o direito de expressar. É a liberdade de expressão, a liberdade de culto. Cada um pode escolher em que acreditar. Isso é muito importante para uma sociedade como a nossa, né? Que é a sociedade onde a democracia
né, na qual nós vivemos, ela implica num governo eleito. Imagina se a gente ficar ao sabor do governo, né? Um pensa de um jeito, vai te obrigar a ser de uma forma, o outro pensa de outro jeito e vai te obrigar a ser de outro jeito. Não é assim que o Senhor planejou. Ele planejou liberdade para nós, independente do governo, independente de qual ideologia tenha o governo. Então nós não podemos estar atrelados ao governo. É o meu pensamento, é o que eu acho que a Bíblia nos fala também. Então, Jesus veio para anunciar liberdade aos cativos, né? Então, nós precisamos conhecer qual é o limite desta liberdade. Então, em Gálatas 5,13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Essa palavra carne, às vezes, ela vem carregada, né, às vezes, né, de um sentimento por trás que não é muito legal, que é a dicotomia entre corpo e espírito, né, coisas da carne, coisas do espírito. Mas nós somos, como a gente já viu, um conjunto. A gente não consegue separar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. A gente já viu que nós somos um espírito, é a parte do Criador em nós. E quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Nós possuímos uma alma que é a sede das nossas emoções, todos os nossos sentimentos, da nossa vontade, tudo que a gente faz, dos nossos pensamentos, né? Que a gente viu que a gente imagina, pensa, age, né? Baseado naquilo que a gente imagina. Então, o nosso pensamento, ele é construído, você aprende a pensar de um jeito. Então, como é importante a liberdade de podermos pensar diferente um do outro, como é importante a diversidade, né? É isso que dá graça, que dá cor à vida, né? As pessoas pensarem diferentes. Mas aqui o que está dizendo é que não devemos usar a liberdade para fazer o que é errado, o que não está de acordo com a palavra de Deus. Não é essa a liberdade que o Senhor está falando. E o Bernard Shaw falou muito bem que às vezes a gente tem essa ilusão de pensar que a liberdade é você não ter amarra nenhuma. É como se a felicidade fosse alcançada por um passe de mágica, mas não é. Existe uma responsabilidade, existe o outro limita a sua liberdade, né? Então, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, né? Eu estava fazendo uma parte aqui sobre carne e espírito, não, é tudo junto, a gente não pode muito separar. Então, por isso que às vezes usar essa palavra carne, ela traz uma conotação um pouco negativa, mas segundo a Bíblia não é assim. Quem criou essa dicotomia foi o homem, mas segundo a Bíblia nós somos um todo, corpo, a alma e espírito. Então, o que quer dizer é que você não é livre para fazer qualquer coisa que você quiser. Aliás, você até pode querer fazer e fazer, mas você sofrerá consequências, às vezes consequências legais, às vezes morais, às vezes jurídicas, né, que são as similares às legais, né? Então, a nossa liberdade termina onde começa do outro. E isso é muito importante a gente ter, assim, um entendimento sobre isso para não julgar errado, entender errado as coisas que está escrito na palavra e as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Pelo o mundo que a gente vive, os governos que estamos submetidos. Então, essa liberdade, ao falar apenas essa palavra, que estamos submetidos, então já há um cercear da liberdade pelo próprio governo, né? Então, e isso foi
não foi sempre assim, mas houve um momento, e mais à frente a gente vai ver que momento foi esse que o homem abriu mão de servir a Deus e escolheu um rei, né? E quais as implicações desta escolha. Mas prossigamos aqui sobre o limite da liberdade. Em 1 de Pedro 2,16 diz assim: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Então, muitas pessoas querem usar a liberdade que têm para ofender o outro, para cobrir a maldade, a malícia, como está escrito aqui. Mas nós, como servos de Deus, devemos usar essa liberdade para servir ao outro também. Jesus falou: eu vim para servi-los. Então, muitas vezes a gente quer dominar, a gente quer impor, a gente quer controlar. Isso é, num certo sentido, natural do ser humano. Mas seguir a Jesus é ser uma pessoa melhor, é seguir os princípios dele. E ele é um Deus de amor, ele é um Deus de justiça. Então, se a gente o seguir, a gente vai fazer aquilo que estará melhor, que será melhor para nós. Então, a liberdade não deve ser usada como desculpa, cobertura da maldade. Em 1 Coríntios 8,9 também está escrito: mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Então você não vai usar essa liberdade para ofender outras pessoas, para causar escândalo aos outros. Então há um limite nessa liberdade. Que limite é este? Diante de Deus é o limite do que a Bíblia fala. E diante dos homens é o limite das leis, das regras, né? Dos aspectos legais e jurídicos que rege um regime. Então, há sim uma submissão ao governo que já cerceia a nossa liberdade. A gente já não pode fazer tudo que você quer, porque se você resolver, né, sair pela rua, já aparece alguém para te cobrir ou para te levar preso. Você não pode fazer isso. É o atentado ao pudor. Então, existe uma lei que te impede de fazer o que você quer. Então, se existe em um sentido, no aspecto público, né, você não faz o que você quer. Se você... eu sou livre para fazer o que quiser. Se eu resolver pegar uma metralhadora aqui, agora eu quero matar. Isso está certo? Não. Então, a compreensão desses limites, que são muito variada nessa compreensão, mas a gente deve buscar o que a palavra diz para que a gente possa viver uma vida tranquila, uma vida em paz na cidade, na sociedade em que estamos vivendo. Então, qual deveria ser o nosso proceder? Aqui mais 3 versículos. Tiago 2,12 diz assim: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Olha só, eu gosto de ver que às vezes parece incongruente. Lei da liberdade, como assim, né? Lei parece que prende e liberdade é o oposto, liberta, livra. Então, há um entendimento profundo do que seja essa liberdade. Ela não é simplesmente uma definição jurídica, legal. É uma definição que ela vai direcionar o nosso proceder. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Que lei é essa? É a lei da palavra de Deus, é a lei de Jesus, que nos traz essa liberdade, mas uma liberdade que vai estar alinhada com a liberdade do outro, que vai estar alinhada no amor, que vai estar alinhada na justiça, pois estes são os preceitos do nosso Deus. Então, se você o seguir, certamente você vai estar no caminho que vai causar menos dano a você e ao outro. Em Atos 28:31 também diz assim:
pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, aqui está falando, a gente tem que ter liberdade de ensinar as coisas pertencentes ao Senhor Jesus. Então, nós não podemos ser cerceados no nosso direito de falar de Jesus. E o outro também não deve ser cerceado. A liberdade de religião é isto. Eu tenho a minha e posso falar dela. Aí a gente vai ver mais à frente, eu só vou dar uma palhinha agora, sobre essa questão. Existe, que eu saiba, apenas uma nação que ela é uma teocracia, que a lei é o livro sagrado, que é o Irã, onde o Alcorão é a lei. Ou é muito chato, é muito triste, é muito terrível. As pessoas são perseguidas se elas querem pensar diferente. As pessoas são mortas por isso. O governo quer determinar o que você deve pensar, o que você deve fazer, o que você deve agir. Eu creio que isso não é desejável para ninguém. A Bíblia nunca pregou esse tipo de governo. Olha, Jesus veio para a liberdade. Se você quiser, você vai segui-lo. Você é livre para isso. Até agora nós vimos os versículos que falam disso. Então, assim, teocracia não é desejável para nenhum, assim, eu creio, para nenhuma sociedade. E o país que vive uma teocracia hoje, que é o Irã, ou é uma perseguição terrível, terrível. Outro país que também não é uma teocracia, mas que, por outro lado, cerceia a liberdade, é a China. Então, é o que eu falei lá no começo, nenhum governo, nenhum modo de gerir, né, a comunidade vai ser a solução. A solução é a palavra de Deus, mas nós temos que segui-la e defender também os direitos que está lá. Por quê? Porque se há liberdade, e é importante que haja, e Jesus pregou essa liberdade, nós como cristãos também devemos desejar essa liberdade e exercer nosso direito e nosso dever de sermos livres. E permitir que os outros também sejam livres. Porque, mais uma vez, né, a gente está em comunidade. Então, se eu sou livre e quero ser livre para falar de Jesus, as outras pessoas também devem ser livres para falar a fé delas. Não é por obrigação, é um convencimento. Se você entender e sentir por bem, ouvindo a palavra de Deus, decidir por ela, então você vai seguir Jesus. Mas se você não quiser, não pode ser obrigado. O governo não pode te obrigar. Nós, como cristãos, não podemos obrigar, porque Jesus não obrigou. Ele chamou, ele atraiu cada um, ele convidou, ele ensinou, ele falou, ele pregou sobre isso. Mas cada um escolheu segui-lo ou não. E mesmo aqueles que o seguiram, houve um certo momento que muitos abandonaram. O abandonou, não quis continuar. É a liberdade. Jesus não foi lá, mandou prender, bater, arrebentar. Não, porque o nosso Deus é justo, ele não é um Deus de violência. Ele não quer que o outro morra, porque enquanto a pessoa está viva, ela tem chance de mudar. Jesus quer que todos sejam alcançados, mas ele quer convencer as pessoas, ele não quer obrigar as pessoas. Então nós temos que entender bem claro isso. A nossa fé, ela não pode ser obrigada. E nem nós podemos obrigar o outro a seguir uma fé. Essa liberdade, ela é preciosa diante de Deus. E nós, se somos cristãos, significa o quê? Seguimos a Cristo, nós também estamos vendo o que a palavra nos diz. E o que ela diz? A liberdade. Né? Ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento. Então não deve haver impedimento a mim, mas também não deve haver impedimento ao outro. Olha só, Tiago 1,25 diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera,
Não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Ou seja, a nossa atitude deve seguir a nossa fala. A gente não deve falar uma coisa e fazer outra. Porque muitas vezes, principalmente nesses tempos de hoje, as pessoas falam, mas não fazem. Há todo, né, um espaço para se falar, mas nem sempre a fala é coerente com a atitude. Mas aqui a palavra está falando, não, nós não devemos ser ouvintes, esquecediço, quer dizer, você fala uma coisa, depois você já esquece, depois você se age de uma outra forma. Não, nós seremos bem-aventurados se fizermos aquilo que a palavra está falando. E há uma lei perfeita da liberdade, porque é uma lei que vem do alto. Nós já vimos que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, que a justiça dele é maior que o nosso, que o amor dele é incondicional, o nosso não, é limitado, né? Então, a confiança que a gente tem em Deus, que se seguirmos o que ele está dizendo, a gente vai ser bem-aventurado no nosso caminhar, no nosso proceder. Mas, como eu já disse também, os homens, muitos deles querem nos aprisionar. Olha só, em Gálatas 2,4 diz assim: e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Então, às vezes governos, né, e mesmo aquilo que está chamando de falsos irmãos, querem nos colocar em servidão, querem obrigar as pessoas a serem assim, assim e assado. O que vai nos guiar é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então, nós não devemos ser presos, né, a governos, a outras pessoas, outras doutrinas, né? A liberdade está em Jesus. Essa é a perfeita liberdade, a perfeita lei da liberdade. E como a gente já viu, há responsabilidade, há compromisso nisso. Agora eu vou voltar um pouquinho àquilo que eu já pincelei sobre essa questão de relação de governo e liberdade. Porque muitas vezes a gente confunde, né? E muitas vezes, né, a própria história mostra cristãos que quiseram impor a sua vontade. Né, os cruzados também foi um exemplo disso. Houve uma motivação interessante no começo, que é libertar Jerusalém. Mas o que foi feito no caminho de alcançar foi só morte e perseguição. Então, esse não é o bom caminho, não é o caminho da palavra de Deus. A Inquisição também trouxe um caminho de destruição terrível, querendo obrigar um povo a ser como o outro. E depois nós vimos, né, o Holocausto, que foi o quê? Um governo dizer que aquele povo não serve para viver naquele país, que todos deveriam ser eliminados, simplesmente pelo fato de serem judeus. E especificamente os três eventos que eu citei, né, os cruzados, a Inquisição, o Holocausto, tiveram como alvo principal os judeus. Por que será? Você já se perguntou isso? É porque Jesus era judeu e ele vai voltar para os seus. Então, o chifrudo, como eu digo, quer destruir os judeus. Ele quer destruir toda a possibilidade. Se destrói Jerusalém, como que ele vai voltar? Se destrói o povo, como Jesus iria nascer, né? Tantas foram as tentativas de matar Jesus antes dele nascer, mas ele veio por causa da soberania de Deus. Ele cumpriu seu papel, ele morreu, mas não ficou preso, ele ressuscitou. Né? E a palavra diz que ele vai voltar para os seus. Então, né, a gente tem que ter muito cuidado, porque toda vez que o governo, né, foi atrelado à ideologia, a determinados princípios, as consequências foram horríveis. E agora, só para deixar um pouquinho mais claro o que a Bíblia diz, como é que era o governo em Israel?
Olha, Deus falava com as pessoas. Deus diretamente falou com Moisés. Antes disso, Deus se revelou a Abraão, Isaac e Jacó. Depois, né, o povo foi escravizado no Egito, Deus levantou Moisés para libertar o povo e Deus falava diretamente com Moisés. E Deus falou ainda durante muitos séculos, até que chegou um tempo que o homem falou assim, a gente não quer mais ouvir a voz de Deus, nós queremos ouvir, queremos ter um rei, queremos ter um governo. E em 1 Samuel 8,19 diz assim, porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. E aí Samuel falou assim, olha, vocês querem um rei? Tudo bem, mas saibam que o rei vai impingir várias coisas a vocês. Ele vai, em Samuel 8,14, diz, e tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus servos. O capítulo 8 de 1 Samuel fala em detalhes sobre isso. Aqui é só para saber que lá era o quê? Era um reinado, passava de pai para filho, era vitalício. Mas não é assim hoje em muitas nações. Hoje nós temos, além da monarquia que existiu lá, outros regimes de governo, como a democracia, que o povo elege, a ditadura, né, que pela força alguém exerce aquele domínio, e a teocracia, como eu disse, que é o governo do Irã, onde o Alcorão é a lei. Agora imagine você que coisa terrível que seria se, né, o Brasil se tornasse uma teocracia islâmica. Nós seríamos obrigados a seguir o Alcorão. E aí? Será que isso é legal? Bom, isso não quer dizer que o governo tenha que ser, que não tenha princípios, que ele não possa seguir os princípios da palavra de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Querer obrigar é uma coisa. Agora, quase todos os países do mundo, até do mundo oriental, seguem princípios bíblicos. Até o Japão, a China, a Índia, existem ainda por trás princípios. Não matar, não roubar, né? Não fazer várias outras coisas. Isso são, a gente pode dizer que os 10 mandamentos é quase uma lei universal, mas só que o homem não consegue seguir ele sozinho. Então Jesus veio para permitir que a gente possa viver uma vida melhor através do Espírito Santo de Deus para nos ajudar. Então, esses regimes, eles são alternados também. Nunca tivemos uma democracia, aliás, ela é alternada, ela vai de tempos em tempos a eleições, podem continuar a mesma linha, mas ela é alternada. A ditadura também, se o ditador morrer, acaba. A teocracia, então, esses governos estão sujeitos à sociedade em que ele vive. Então, nenhum desses governos temporários deve ser a nossa regra. A nossa regra é a Bíblia, o que Jesus falou, o que está escrito, e aquilo que fala conosco hoje, através de tudo que a gente viu, da imaginação, do pensamento, do nosso coração, das visões e sonhos, né? Então, eu considero errado o governo determinar em quem nós devemos crer e como devemos crer, qualquer governo. Então, ele não pode obrigar, mas ele pode ter os princípios dele. É claro, cada um tem o seu princípio. Se eu virar prefeita, por exemplo, não tem jeito de eu sair de mim e fazer coisas diferentes daquilo que eu creio, que eu sou, né? Isso está imbricado no ser humano. Então, a gente é afetado por aquilo que a gente pensa, que a gente vive. Então, existe um afetamento. Há uma liberdade da pessoa a fazer aquilo conforme ela acredita. Mas obrigar é diferente. Então, a liberdade de expressão e de culto, inclusive, é assegurada pela nossa Constituição. E ela deve ser seguida. Você vai me perguntar, por que eu estou falando isso? Eu estou falando por causa entre outras coisas, né? Eu quis ressaltar o que é liberdade e como a Bíblia fala de liberdade. Jesus nos deu liberdade, ele exerceu a liberdade, ele não obrigou ninguém, para a gente refletir, não querer obrigar ninguém a ser outra coisa. Porque assim você obriga, depois você está
está fazendo algo que está em desacordo com a Bíblia. E se o governo obriga, esse governo cai, imagina, tudo muda da água para o vinho e aí não vai funcionar. Então tem que ter a liberdade para cada um ser aquilo que quer ser. Então, não devemos estar, o governo não deve estar atrelado a uma ideologia. Ele pode pensar de uma forma, mas obrigar os outros cidadãos, porque o governo, ele governa para todos os cidadãos. E os cidadãos têm os mais diversos credos. Nós temos que ter a liberdade de professar o seu credo, né? O credo, aquilo que você crê individualmente. É claro, eu não devo pregar violência contra ninguém, isso está errado, totalmente errado. Eu posso discordar, mas eu tenho que aceitar, isso é tolerância. Eu discordo, mas há permissão de ser dessa forma. Agora, eu não posso ser obrigada a ser uma outra coisa. E é isso que mais afeta as pessoas. Todo mundo que é obrigado a fazer alguma coisa que não quer, não é porque a pessoa às vezes é contra aquilo, é porque ela quer ter o direito de pensar por si e da sua maneira. Então, quando alguém quer obrigar a pessoa a pensar do jeito dela, aí você está sendo intolerante. E isso não é legal, né? Então, eu estou falando por causa do caso, né, que aconteceu há semanas atrás, que o Ministério Público intimou, né, o pastor Jorge Linhares, da cidade aqui de Belo Horizonte, a responder, né, sobre um vídeo, né, que a escola cristã que ele tem fez falando da ideologia de gênero. Imagina, o governo obrigar o que você deve acreditar ou não. Isso não está certo, gente. Porque imagina, amanhã muda o governo, então você vai ser obrigado a ser outra coisa? Então, a cada 4 anos, ou 6, ou 8, conforme for o regime, você vai ser obrigado a pensar de um jeito ou de outro? Não, não é assim. Nós devemos ter a liberdade de expressão. E o governo não deve estar atrelado a uma ideologia. E imagina, se isso ocorrer, como é que nós poderemos exercer a liberdade que Jesus nos dá? Se a nossa liberdade estiver atrelada a um tipo de governo. Não tem como. Então, o Ministério Público não pode intervir sobre o que você pensa. Eu tenho o direito de pensar, é o meu direito. Se eu não estou pregando violência contra ninguém, se eu não estou mandando matar, prender, cercear a liberdade do outro, cada um tem o direito, como nós vimos ali, de falar da sua fé. Imagina, os espíritas não vão poder mais falar do que eles creem? Os islâmicos, os budistas, seja lá quem for? Não, nós vivemos numa sociedade diversa. Eu tenho o direito de pensar e defender o meu pensamento. O Estado não pode me obrigar a ser de um jeito A ou B, porque o governo, ele muda, ele é temporário. E então, a nossa vida, a gente vai se basear, cada um segundo aquilo que quer, no seu corpo de doutrinas, na sua fé. Eu me baseio na Bíblia e eu quero continuar. Não quero ser cerceada e obrigada a pensar de outro jeito. Eu tenho o direito de discordar. A diversidade é isso, é o direito que eu tenho de discordar. Então, eu discordo, mas eu vou tolerar. Eu não vou querer que outra pessoa morra, que ela seja presa, que ela sofra qualquer tipo de constrangimento. Mas eu quero ter o meu direito bem assegurado pela Constituição. E nenhum governo, nenhum Ministério Público, nenhuma pessoa investida de autoridade pode me obrigar a pensar de outro jeito e impedir de eu me expressar. Esta é a liberdade que cada um de nós brasileiros tem. Eu quero continuar exercendo e quero também que os outros possam exercer, né? E então, a reflexão sobre liberdade é para a gente compreender bem. Jesus veio trazer a liberdade, mas ele, na sua própria vida, não obrigou ninguém a segui-lo. Ele convidou, ele atraiu. E assim nós devemos proceder para com o outro. Cada um tem a liberdade de ser. Será por convencimento, não por lei, por obrigação. E será muito terrível
se a gente não puder falar, não puder externar o nosso pensamento. Assim nós cristãos como os outros também. Vai ser muito ruim viver em sociedade, né? Se a gente for obrigada por governo A, B ou C. Então, essa é a reflexão e a gente pensar que a lei perfeita da liberdade é a palavra de Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana. Muito obrigado por vocês que me ouvem e, né, que a semana seja realmente abençoada. Em nome de Jesus, amém.